Nós pulamos aí para a parte 3, né? Nós pulamos aí para a parte 3, tabernáculo humano, tabernáculo humano, o tabernáculo divino. Parte 3. Então, abençoado, vamos ver agora também, nós falamos Mateus 28, Mateus 10, 28 ao 33, vamos falar também agora em Marcos 8. Marcos 8 também fala sobre isso. Marcos capítulo 8, não vou estar mostrando só em um evangelho não, porque eles vão dizer que eu estou forjando, né, argumentação. Então vamos lá, Marcos 8, 34. Aqui no canal Luz da Graça, você estuda a palavra. Só não entende quem não quiser. Marcos 8, 34 diz assim: e chamando a multidão, é isso mesmo? 8, 34 ao 36. E chamando a multidão com os seus discípulos, disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Opa! Agora, Jesus está ensinando o princípio da oração, que ele falou: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então, ele está falando aqui, Marcos 8:34, diz assim: chamando a multidão, disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, renúncia, luta contra a própria carne. Negar a si mesmo é lutar contra a própria carne. Mas existem irmãos aí que vão contra o ensino da prática do jejum, que é renunciar, sacrificar a sua própria carne para levar a alma à submissão ao espírito, renunciar à carne. Mas aqui Jesus disse que tem que lutar contra a carne, tem que lutar, porque qualquer que quiser, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, que é lutar contra a própria carne, porque Paulo disse que o espírito luta contra a carne e a carne contra o espírito, porque os dois são opostos entre si, para que não façais qual seja o vosso querer. Negue-se a si mesmo e tome a sua cruz, e siga-me. Então, prossiga. Ele diz: qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, salva-la. Porque o que aproveita o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Opa! Então qual é a questão aqui de Jesus e de Deus? É salvar a alma. É a alma que está em questão. A alma que faz a representação do segundo céu. Essa caminhada para o Santo dos Santos, ali no meio vemos a alma. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, de ganhar todo mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem em resgate da sua alma? Oh, abençoado! Você está vendo aqui que é a alma que está em questão? Agora, vamos em Lucas, capítulo 12. Lucas também, capítulo 12, verso 20. Lucas também fala, Lucas 12, no verso 20, ele fala assim, mas Deus disse, né? Vamos ler do verso 17, do verso 16, Lucas 12, 16. E propôs-lhe uma parábola, que é uma comparação com as coisas celestiais, dizendo: a herdade de um homem muito rico tinha produzido com abundância, falando do homem rico, comparando o homem rico aqui na criação. E ele razoava consigo mesmo, ele pensava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse consigo mesmo: farei isso, derrubarei os meus celeiros, ele fazendo projetos, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores e recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens muito depósito, muitos bens, muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse, Deus lá do alto diz: louco,
esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Então diz aqui, aquele que para si ajunta tesouro, não é rico para com Deus. Você está vendo aqui essa parábola demonstrando um homem, na natureza humana, buscando desprezar as coisas celestiais, como o jovem rico, buscando desprezar as coisas celestiais, mas não visando o que? A vida que vem a partir da morte. Então Deus na parábola diz assim: louco, esta noite pedirão a tua alma. E que tens preparado? Para quem vai ser a sua alma? Então ele se preocupou tanto com as coisas físicas que ele esquece de cuidar da sua alma, de preparar a sua caminhada para a vida vindoura. Você está entendendo, abençoados? O projeto de Deus nunca foi com o espírito, como está sendo ensinado em graça. Este é um ensino errôneo. O projeto de Deus sempre foi com a alma. Por isso que lá em Ezequiel diz: a alma que pecar, esta morrerá. O filho não levará o pecado do pai, mas a alma que pecar, esta morrerá. Então a alma é que tem que ser tratado nesta vida como na vida passada. Deus visava tratar a alma. É a alma do homem trazer de volta para Deus, para resgate. Foi a alma adâmica que perdeu a direção, que saiu do caminho, e Jesus vem buscar trazer ela para o caminho. Ele disse: eu sou o caminho. Opa, eu sou o caminho. Qual o caminho em relação ao tabernáculo, irmão Paulo? O caminho é a entrada desde o portão do arraial do tabernáculo, é o átrio, é a entrada. Este é o caminho, e Jesus disse: a verdade que é o segundo céu, representando a alma. A verdade estava ali, tinha testemunho da verdade, onde existia iluminação. A verdade só vem com a luz. Jesus disse: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo andará em trevas. Então a verdade está por dentro da alma. A alma tem que buscar a verdade. Por isso que tem a representação do candelabro, né? Do castiçal lá, do candelabro de iluminação, que é o castiçal, né? É chamado de lugar santo, a alma. Quando a Ana estava orando ao Senhor, ela orou e disse: a minha alma engrandece ao Senhor. Olha, Maria, né? Ela disse: a minha alma engrandece ao Senhor. Quando ela recebeu a notícia de que ela seria a mãe do Salvador, ela disse: a minha alma engrandece ao Senhor. A alma, o segundo céu, né? O segundo céu. Então ela engrandeceu a Deus, ela se alegrou. E ela disse: o meu espírito, o terceiro céu, lá dentro, o meu espírito se alegrou. Eu senti a presença de Deus. A minha alma engrandece ao Senhor. Ela começou a louvar, e no espírito ela sentiu a presença de Deus. Você está entendendo, amado? Por que o homem, ele sente aquele arrepio, aquele refrigério dentro dele quando está buscando a Deus, quando ouve uma palavra de Deus genuína? Porque ele sente aquele arrepio, aquela brisa espiritual, que não é brisa física, não é físico, não é vento físico, mas é uma brisa dentro da alma que refrigera, e você sente aquele arrepio, gostou daquela paz, aquele amor. Isso é a alma. Quando ela recebe as palavras de Deus, ela louva a Deus, ela está sendo espiritual, você está executando ali uma adoração a Deus, ou uma oração pelo segundo céu, pela alma entranhada, envolvida com Deus. Então o Espírito, ele responde. Você tem acesso ao terceiro céu.
você sente a comunhão pelo terceiro céu. Então a sua oração saiu do primeiro céu, do caminho, foi para a verdade, que a alma começou a falar como Ana, balbuciando, falando, foi tomada por embriagada. Existem pessoas que começam a falar em línguas. Então ela chega ao terceiro céu, uma comunhão direta com Deus. Pedir, buscar pela alma, pedir na oração natural, racional, buscar pela alma e bater. Então chega ao terceiro céu, ela bate, ela adentra o terceiro céu, então sente aquele alívio, aquele refrigério. A pessoa sente o amor de Deus, ela sente o amor de Deus tão grande que ela não suporta e ela chora de tremenda alegria. É uma mistura de alegria e ao mesmo tempo arrependimento. É isso que nós sentimos. É isso que acontece dentro de nós, abençoados. Mas parece que os homens estão sendo cada vez mais carnais e estão levando tudo para o literal. Estão tomando a Bíblia como gibi. Eles estão apoiados mais em letra, em tradução de dicionário. Estão dando mais credibilidade à tradução humana de dicionário, de significado, do que a própria essência que somos nós mesmos, como essência de Deus, o tabernáculo de Deus. Paulo diz: ou não sabeis que vós sois o templo de Deus, sois morada de Deus. Oh, abençoados! Agora vamos falando em Paulo, vamos ver mais Paulo falar. Vamos ver mais Paulo falar. Vamos ver mais Paulo falar, mas antes disso eu quero mostrar aqui em vocês, vamos em 1 Pedro, o Pedro mostrando o corpo do homem, a vida humana, a natureza humana, as duas naturezas, a divina, a física e a espiritual, como tabernáculo de Deus. 1 Pedro capítulo 1, verso 18, 1 Pedro 1, 18, vamos lá, 1 Pedro 1, 18. Não é só Paulo que fala, mas eu vou mostrar lá em Paulo também. 1 Pedro, capítulo 1, verso 18. Olha o que Pedro diz, olha. Diz aqui, ó. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, porque que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Tá vendo? Ele vem falar aqui do cordeiro, a representação do tabernáculo, né? Tá vendo aqui a expiação do cordeiro, mas com o precioso sangue de Cristo, como cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vós. Aonde é que Cristo foi conhecido como cordeiro antes da fundação do mundo? O próprio Deus exerceu o primeiro sacerdócio, registrado aqui em Gênesis, capítulo 3, no verso 21. Após o pecado do homem, Deus exerceu o sacerdócio. Então ele começou a trazer agora, o homem se tornou carnal, então ele agora vem falar com o homem, não mais diretamente como no jardim, ele falava diretamente pelo espírito humano, como ele tinha acesso, ele falava diretamente com o homem. Mas agora ele vem falar por forma de figura, então ele vem exercer, ele vem criar uma forma física, já que o homem se tornou físico, né? Preso à vida natural, ao mundo físico. Então ele vem criar uma forma, que agora ele vem fazer uma tipologia em Cristo, pelo sacrifício do animal. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher, Gênesis 3, 21. Fez o Senhor Deus a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então, se ele fez túnica de pele, demonstra que houve um sacrifício. Deus exerceu o sacerdócio. Mas nós vemos aqui que
a pele ele vai cobrir, ele diz que cobriu homem e mulher. Mas não é apresentado o sangue. O sangue vai ser apresentado, o quê? O sangue não é apresentado aqui, nessa palavra aqui, não é dito do que foi feito com o sangue, porque o sangue não foi apresentado. Por quê? Porque o pecado seria retirado somente na cruz, a partir da cruz. Então, aqui Deus não mostra o sangue, ele vem cobrir apenas a consciência do homem que o acusava, colocando as peles sobre ele, né? Tampando a nudez do homem. Agora vamos ver outra revelação aqui, a partir do verso 22, vamos ler. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós. Então o homem, passou a receber mais um atributo, é isso que Deus está dizendo. Ele já era imagem e semelhança, triuno, corpo espiritual, corpo espírito, alma e corpo espiritual. Só que o homem, ele perdeu, a partir da morte, ele vai perder o corpo espiritual. Se ele vai perder o corpo espiritual, como é que ele vai se comunicar com Deus? Não vai mais pelo corpo espiritual. Então agora ele vai ter que se comunicar como? Pela alma. Uma alma sob estado de condenação. Porque por causa da alma, ela não pode mais acessar o quê? O espírito. Então, vamos entender. Agora o homem recebe mais um atributo. Qual atributo? O conhecer o bem e o mal. Então recebe mais um atributo divino, o conhecer o bem e o mal. Esse conhecimento seria dado dentro do tempo de Deus, mas que o homem, ele não respeitou o tempo de Deus, ele cobiçou o conhecimento, que é o que acontece hoje, sempre aconteceu, o homem querendo dominar sobre o outro homem, buscando conhecimento, é o conhecimento que traz a dominação de um homem sobre o outro homem. Então sempre foi assim a partir do pecado. Vê aí que Nimrod, ele, sobre o conhecimento que ele tinha, sendo um homem sábio, ele buscou dominar sobre os povos e manter todos num lugar só. Só que Deus espalhou o povo pela confusão de língua. E por aí vai. Poderia trazer vários entendimentos aqui, provas para você. Então veja que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Agora preste atenção. Ora, para que não estenda a mão e tome da árvore da vida e coma e viva eternamente, né? Caso ele quiser voltar, ele vai querer, se ele comer da árvore da vida, ele vai ter ele vai voltar a ter um acesso pelo Espírito. Porque a árvore da vida vai trazer vida para ele. Então o Espírito vai receber vida. O Espírito vai ser vivificado. Mas esse não é o caminho certo. Esse não é o caminho certo. Jesus disse, eu sou o caminho. Então tinha que ser pelo caminho certo. Então não era o caminho certo Deus permitir que depois da lambança que o homem fez, né, da oposição, de ter gerado o mal, ele venha agora cheio de maldade tocar na árvore da vida e comer do fruto. E o Senhor disse, verso 23, e o Senhor disse, o Senhor Deus, pois, lançou o homem fora do Éden. O que é a representação desse Éden? A comunhão pelo Espírito, morte espiritual. Então aqui já está demonstrando que o homem morreu espiritualmente. Esse ser lançado fora do Éden, o Éden era a comunhão de Deus do homem com Deus e Deus com o homem. E lançou o Senhor fora do jardim para lavrar a terra que fora tomado. Então, e havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do Éden e uma espada inflamada ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Então, o oriente, querubim sobre o oriente era justamente a frente do tabernáculo. A frente do tabernáculo. O tabernáculo era formado de frente para o oriente. E o ocidente era os fundos, era a parte onde ficava
o quê? O Santo dos Santos. Então, referente ao Oriente, quando se fala que pôs querubins ao Oriente, quando se entrava no lugar santo, na parte do tabernáculo, no céu, nas paredes, lá onde existia o candelabro iluminando tudo, aquelas peças de ouro, né, que era que tinha aqui no segundo céu, tinha o véu do segundo céu, tinha o candelabro que iluminava tudo, e era tudo feito de ouro, tinha o altar de ouro, e a mesa da preposição, que era feita de ouro, e tinha os pães, né, os 12 pães, representando as 12 tribos de Israel, né? Então, ali, nesse lugar, o candelabro iluminava, e com a luz do ouro que brilhava, iluminava tudo. O candelabro era de ouro, tudo era de ouro. Então, ali, nesse lugar, ele foi chamado de Oriente, aonde também existiam figuras, né, de querubins, imagens de querubins bordados sobre aquele pano no teto, nas paredes. Existia figuras de querubins bordado com linho de ouro, era figura de querubins bordado com linho de ouro. Ali havia uma iluminação. Então ali está já mostrando que na parte da alma, o segundo céu, os querubins já estavam ali para guardar. Só poderia acessar a Deus se essa alma que se colocasse em posição espiritual, que passava para o terceiro céu. Pedir, buscar e bater. Então, para chegar e bater, para estar diante de Deus pelo Espírito, tinha que buscar, tinha que haver uma busca. Por isso que lá em Jeremias, Deus disse para o povo: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Fala de esforço, de perseverança na oração, coisa que os discípulos no Getsemane não puderam suportar durante muito tempo. Eles adormeceram, né? Eles adormeceram. Então, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Então, os querubins aqui representam a guarda, era representando os querubins, aqui está no plural, aqui os querubins, eles estavam ali no lugar santo, na representação em cima e nas paredes, né? Alinhavado com linhas de ouro, formando a imagem dos querubins. Também esses querubins estavam no Santo dos Santos, agora protegendo a arca, guardando a santidade de Deus. A arca demonstra a santidade, a presença de Deus ali. Então, abençoados, e viu, aí diz aqui: havendo lançado fora, pôs querubins no oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que passava em redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então, isso tudo aqui também faz tipificação sobre a alma humana, né? Agora vamos também ver, nós vimos em 1 Pedro, capítulo 1, 18, vamos ver em João, João, capítulo 1, no verso 29. João já tinha dito sobre Jesus ser o Cordeiro de Deus. Ele apontou, eu quero mostrar para você aqui, confirmar que João entendeu sobre o tabernáculo e ele usou a expressão Cordeiro de Deus. Diz aqui, João 1, 29. E no dia seguinte viu João que Jesus vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele mostrou a figura do tabernáculo. Então todos eles aqui estão mostrando figura do tabernáculo. Agora vamos ver também em 1 João. 1 João. Agora é 1 João. No capítulo 2, no verso 12. João 2,12. Diz assim: diz assim, 1 João 2,12, diz assim, João 2,12, diz assim: filhinhos, escrevo-vos porque
pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Então tá vendo o nome de Jesus exercendo poder sobre o pecado, né? Agora vamos também no livro de Hebreus capítulo 8. Vamos ler primeiro Hebreus 9, 28, para depois ler Hebreus 8, fazer a leitura toda. Hebreus 9, 28. Vamos ler esse trecho aqui, 9, verso 28. Hebreus 9, verso 28. O próprio Paulo falando, diz assim: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecados aos que esperam para a salvação. Tá vendo? Ele como cordeiro. Agora vamos fazer leitura para entender sobre o tabernáculo. Agora, Hebreus capítulo 8. Vamos ler todo o capítulo. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote, a representação de Cristo, um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade. Mas existe, irmãos aí, ensinadores em graça, que diz que não existe mais pecado. Se não existe mais pecado, por que Cristo ele ainda é considerado, já era dito por Paulo, como sumo sacerdote nos céus? Como é que ele é sumo sacerdote nos céus se ele já não perdoa pecado, se não existe mais pecado? E diz aqui que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade, né? Ao lado de Deus, no mesmo trono, né? Ministro, verso 2, ministro do santuário, ele está apontando lá para o tabernáculo, e do verdadeiro tabernáculo. Ele está dizendo que agora ele é ministro do verdadeiro tabernáculo. Que tabernáculo é esse que está sendo dito aqui em Hebreus? Que tabernáculo é esse? O tabernáculo humano. O tabernáculo humano. Alma, espírito, alma e corpo. Então está dizendo, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem, para que todo o sumo sacerdote é constituído, porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifício. Por isso, era necessário que também estivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria. Haveria ainda sacerdotes que oferecessem dons segundo a lei, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais. O tabernáculo foi sombra da nossa vida, da reparação da nossa vida por meio do Filho. Ele fez nele mesmo, representando a nossa vida. Os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte te mostrou. Então Deus mostrou para Moisés um modelo e Moisés tinha que fazer o tabernáculo igual. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente quanto é mediador de uma melhor aliança, falando de Cristo, né? Que está confirmada em melhores promessas. Porque se aquela primeira fora irrepreensível, nunca se teria buscado o lugar para a segunda. Então, se os homens fossem perfeitos, obedientes, se tivesse sido perfeita, não teria tido necessidade de mudar a figura do tabernáculo. Mas os homens continuavam imperfeito, não que a figura foi imperfeita, mas que por meio daquela figura os homens não entenderam e não se sujeitaram a Deus, por isso que foi chamada de imperfeita. Porque se aquela primeira fosse irrepreensível, nunca teria sido buscado lugar para a segunda, porque repreendendo-os, lhe diz:
Eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei a nova aliança. Então a casa de Israel fala do povo hebreu e a casa de Judá fala do povo gentio. É a representação aqui. Quando fala Israel e Judá juntos, está falando do povo gentio, incluído na salvação também, tá? Não só no povo Israel e Judá. Não segundo a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para tirar da terra do Egito. Como não permaneceram, por que foi invalidada a aliança? Por que o tabernáculo não foi perfeito? Ele não permaneceu, o tabernáculo físico. Porque para tirar da mão de Deus, porque não permaneceram na minha aliança, e eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque esta aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Esta aliança que depois daquele dia farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração. Olha, agora tabernáculo humano, mostrando claramente, agora era imagem, agora é diretamente, era apenas uma sombra, agora é essência. Então agora está falando que agora em Cristo vai ser manifesta a essência e não a sombra, a imagem. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração, e as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, porque eu serei misericordioso para com as suas iniquidades. E de seus pecados e suas iniquidades não me lembrarei mais. Dizendo-se nova aliança, envelheceu a primeira, do primeiro tabernáculo. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Então, dizendo que a imagem do tabernáculo antigo iria se acabar. Acabou? Acabou. Agora a imagem não é mais imagem. Agora é essência, é verdade. É manifestação, é verdade. Por meio de nós. Porque foi por meio de Cristo passado para o homem. Tirado daquele estado de condenação. Então, vocês podem observar, abençoado, agora vamos para Apocalipse, capítulo 13, verso 8, também diz, Apocalipse 13, 8, nós vamos pular aí para a próxima parte, 13, verso 8, diz assim, vamos do verso 6 em diante, diz assim, Apocalipse 13, 6, e abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos